Boa tarde. Eu estava mexendo com o pessoal ali atrás, eu vou pedir um dó maior, mas no final. Então eu vou falar sobre material de apoio didático para o ensino de circuito de série paralelo, utilizando simulador digital. Vinícius, meu orientador. Aqui na introdução eu me apresento aqui, né? Mas chamando mais atenção ali para aquela parte do técnico em eletrotécnica, né? Fui docente substituto no Campus Pelotas, no curso de eletrotécnica, e conhecimento de informação através da formação pedagógica também feito no IFE, só que na época era Cefet. Introdução, então, propriamente dito. Eu vou ler aqui porque às vezes fica meio... Devido ao conhecimento técnico, tá? E a prática docente que eu tive, que não foi muito, mas foram 4 anos e meio, posso chegar um pouquinho mais perto? A importância da prática por parte do aluno, porque o que eu notava assim, quando a gente dava a parte teórica, e no curso técnico, o aluno quer prática, né? Então aquela parte teórica que ficava muito continuado, ele não deslanchava muito. Quando entrava na prática, aí ele se soltava. Então, é importantíssimo. E para que o professor possa desempenhar, principalmente que é o nosso foco, um simulador digital, ele precisa entende-se que ele precisa de um material de apoio. Por isso, nós estávamos, eu e o Vinícius, de saída pensando numa sequência didática, e de uns dias para cá a gente mudou para material de apoio didático. A ferramenta para a utilização será um simulador digital e uma visão que ele vai enfrentar na prática real e de bancada. Porque o que acontece? Esse passo entre a simulação digital, do simulador digital, ele está entre a parte teórica e a parte prática de bancada. E relação entre tensões, correntes e resistências elétricas. Na teoria, ele já vai vir com aquele conhecimento de tensão, corrente e resistência, mas não tem aquela visão que ele vai ter na prática. Então, com o simulador ele já começa a ter. Material de apoio com um simulador digital para circuitos elétricos série paralela é o nosso tema. E a limitação é para turmas iniciais do curso técnico e também, não consta aí, mas depois vai constar, pode ser utilizado também em outras disciplinas, tipo física, na parte de eletricidade. E aí ele já passa a ter uma visão maior do ensino de tensão, corrente e resistência elétrica. Problema de pesquisa. Aqui não está o problema. Aqui está apenas o resumo do resumo do resumo, né? Mas o problema, na realidade, é verificar qual a contribuição ou limitação que o simulador digital oferece na prática do ensino de circuitos elétricos. O objetivo geral, então, está aqui, desenvolver e validar um material de apoio didático para o ensino de circuitos elétricos série paralelo, através de simulações digitais, com a finalidade de verificar sua aplicação junto às turmas iniciais de um curso técnico de área elétrica, criando diversas possibilidades de ligações e apuração de seus resultados. Os objetivos específicos.
possibilitar o aprendizado utilizando a simulação digital. Possibilitar ao aluno uma ferramenta prática que simula a prática real. Propiciar o entendimento das relações entre tensão, corrente e resistência através de medições. E gerar um produto que auxilie o professor, que na realidade seria a parte principal, ou seja, um material de apoio. Justificativa: proximidade com diversas formas de circuito elétricos, porque na simulação, o simulador ele permite coisas que às vezes lá na bancada, ou por falta de material, ou por falta de condições do próprio laboratório, ele não consegue fazer. Verificar o aluno em relação ao conhecimento teórico, porque aí o professor já pode ter um conhecimento prático, embora simulado, de como o aluno vai se desenvolver em relação à prática. Capacidade de gerar conceitos, ou seja, ele visualizando é muito mais fácil dele gerar um conceito do que propriamente só teórico. Se está apto para a etapa da bancada, que seria a prática seguinte, e possibilidade de montagem de circuitos que muitas vezes não tem na bancada, que de certa forma eu já falei lá em cima. As referências, por enquanto. Eu entrei no segundo semestre de 2022, então eu estou me dedicando mais aos créditos. E agora é que nós vamos começar a entrar nas referências teóricas, na referência de literatura. Então, referências mesmo só temos duas, que no caso é a da resolução do Conselho Nacional de Saúde, que a princípio tudo indica que não vai precisar comissão de ética, porque não traz perigo ao aluno e nem perigo moral, vamos dizer assim. E o aplicativo FET, que é o que nós vamos utilizar. Revisão de literatura, como eu falei, está em estudo e criação. Metodologia também está em estudo, né? E aí aqui começa o bem bom, ou seja, a metodologia. Bom, a princípio, a tendência é ser qualitativa e exploratória, né? E vamos utilizar o simulador FET. Na realidade, essa figura aí é algo que eu criei para vocês terem uma visão do que o aluno vai poder fazer. Na realidade, ele vai ver essa tela em branco, só a parte azul, vai ter os componentes à disposição dele, os equipamentos à disposição dele, e ele é que vai criar isso aqui. Isso aqui, então, na realidade, foi criado por mim, onde tem a fonte, existem vários tipos de fonte disponíveis, as cargas, chaves de abrir e fechar, a lâmpada como uma outra carga, né? Então aí ele vai poder fazer várias simulações. No caso aqui seriam duas ligações paralelas. A gente vai tratar só da parte série e paralelo, mas aqui ele pode fazer até um circuito misto, vamos dizer. Uma carga aqui que vai estar em série com essa carga em paralelo e assim por diante. O voltímetro aqui, que é um instrumento que eu puxei daqui para cá, ligado em paralelo para medir a tensão. E o instrumento ele vai fornecendo as leituras conforme a gente vai trabalhando no circuito. O material metodológico, a princípio é esse aí, equipamentos de informática, acesso à internet, porque o FET ele pode ser baixado para os computadores. Então, se tiver um laboratório e todos os equipamentos estiverem baixados do FET,
naquele momento da prática não vai precisar da internet, mas obrigatoriamente para baixar tem que ter, né? A ferramenta digital é o FET. E por que nós estamos utilizando o FET? O instrumento, o aplicativo FET, ele é um aplicativo, uma ferramenta aberta, ou free, né, como eu chamo, e ele é patrocinado por vários patrocinadores. Então, é um aplicativo que a tendência é não sair do mercado, vamos dizer assim, de disponibilidade livre. E, claro, para ele praticar, obrigatoriamente ele tem um material de conteúdo teórico, que ele vai também precisar para utilizar o simulador. Era isso.